Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos dar início a mais uma lição da nossa EBD e estamos no livro de Provérbios. O título da lição de hoje é A Escolha e vamos nos centrar em Provérbios capítulo 4, versículos 10 a 27. Vamos começar por ler o texto. O irmão ou a irmã na sua casa pode pegar na sua Bíblia e acompanhar. E diz assim, capítulo 4, Provérbios 10 a 27. Filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te à correção, e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e fogem dele, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as suas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Feita a leitura do texto, vamos fazer agora, vamos aprofundar o nosso texto e o nosso estudo. E como textuar temos o versículo 10, que diz: Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que se prolonguem os anos da tua vida. Isto na versão Almeida, século XXI. Olhando aqui o texto que nós lemos, vamos começar por fazer aqui uma análise aos versículos 10 a 13. Aqui Salomão, quando escreveu o Provérbios 4, ele estava a falar aqui de uma escolha. E nós sabemos que a vida é feita de escolhas, umas mais importantes, outras menos importantes. Mas saber escolher é algo muito importante e ninguém tem dúvidas disso. E saber escolher com a sabedoria de Deus ainda mais, porque pode evitar que caiamos em alguma armadilha. Salomão escreveu muito sobre sabedoria para que nós possamos também aprender e ter noção do que é saber escolher e escolher bem. E neste capítulo 4 ele faz logo um verdadeiro apelo: ouvi e ficai atentos, como nós vemos no versículo 1 do capítulo 4. E nós não devemos virar as costas à sabedoria que Deus tem para nós, pois ela é vida para nós. Ela traz vida a tudo aquele que o aceitar, mas tudo aquele que a rejeitar pode ter um fim trágico. Ora, olhando aqui ao versículo 10, diz: Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras para que se prolonguem os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria e te guiei pelas veredas da justiça. Quando andares, teus passos não se confundirão, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Estes versículos nós lemos na versão Almeida, século XXI. Portanto, olhando aqui para estes 4 versículos, o que é que nós podemos aprender? De facto que a sabedoria de Deus não é apenas informação. Ela é um modo de vida, uma forma de viver. Porque é que ela prolonga os nossos dias? Ela o faz devido ao seu bom conselho, que nos faz andar em boas veredas, em bons caminhos, impedindo que tenhamos comportamentos que podem encurtar a nossa vida e nos traz estabilidade e segurança, como se nós andássemos numa estrada direita. Este andar pressupõe, claro, uma atividade contínua e progressiva,
Porque andar é algo que a gente faz progressivamente, não é algo que nós façamos parados, não é? Portanto, e nós devemos nos agarrar a esta palavra, que é o que Salomão nos diz aqui, como se a nossa vida dependesse disso. Apega-te à instrução e não a largues, guarda. Porque se formos pensar bem, ela depende mesmo que nos agarremos e guardamos a palavra de Deus, pois ela serve para nos dar segurança e nos trazer vida. Não nos esquecemos, claro, que isto aponta para Jesus, que é a nossa vida. A sabedoria apresentada por Provérbios é particular por este mesmo motivo. É algo que nós podemos observar aqui mais uma vez, que ela dá vida e é vida. E viver do modo que Deus determinou resulta numa vida moral e espiritual sadia, onde a esperança na vida eterna não desvanece. Cristo, que é a nossa sabedoria, é o cumprimento desse ideal no Antigo Testamento. Hoje nós sabemos que Ele é a nossa vida. Nós vemos isso em João capítulo 5, versículo 40 e em muitos outros. E quem tem Cristo tem vida. Olhando agora dos versículos 14 ou 18, diz assim a palavra do Senhor: Não sigas a vereda dos ímpios. A vereda aqui é caminho. Nem andes pelo caminho dos maus. A vereda é um caminho, mas um caminho assim mau, sem uma estrutura, como se fosse um caminho de terra. Nem andes pelo caminho dos maus. Não passes por ele, evita-o, desvia-te dele e passa longe. Pois eles não dormem se não fizerem o mal. Perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. Bom, olhando aqui para este texto, Salomão fala na natureza do caminho do ímpio, que se traduz na sua má conduta e acabará num juízo eterno. Salomão deixa as seguintes indicações que nós vemos aqui com facilidade nestes versículos sobre quem pretende seguir este caminho. Ele começa por dizer: Não sigas, não andes, não passes por ele, evita-o, desvia-te dele, passa longe. Bom, mais explícito do que isto é impossível. Salomão, nestes 4 versículos, ele usa de palavras muito semelhantes e de expressões muito semelhantes para nos avisar para nós não entrarmos por este caminho. Isto porquê? Porque a vida do ímpio reduz-se muitas vezes à maldade, à desobediência, ao pecado, sempre com vontade de o praticar de dia e noite. Este praticamente faz parte da sua vida. Os seus planos incluem fazer o mal e isso é também alimento para as suas concupiscências e até arrastam outros com eles. Agora, olhando ao versículo 18, já a vereda do justo é como a luz da aurora. Ou seja, agora Salomão vai fazer um contraste com os versículos anteriores, que vai brilhando cada vez mais até ficando completamente claro. Olhando os versículos anteriores, temos um caminho escuro, temos um caminho mau aos olhos do Senhor, um caminho de pecado. E agora vamos contrastar com aquilo que é a vida do justo. Olhando o versículo 19, Salomão continua e diz: O caminho dos ímpios é como a escuridão, tropeçam sem saber onde. Ora, a sabedoria, como nós já falamos, traz luz e entendimento, e os que vivem com a sabedoria de Deus estão num caminho justo. Um caminho que leva ao crescimento, à maturidade. Como a palavra de Deus reforça esta ideia, é impressionante. No Salmo 119, nós encontramos no versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela por si só exorta-nos a não nos esquecermos da sua importância e ilumina o caminho para não andarmos em escuridão. Para não andarmos em escuridão, como anda o ímpio. E quanto mais praticarmos a palavra de Deus, mais iremos em direção a um caminho bem iluminado. Contrastando aqui com o ímpio, que quanto mais pratica a maldade, menos consegue ver. Daí que Salomão diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, tropeçam constantemente, sem saber sequer onde é que tropeçaram. Sobre isto, Paulo também escreveu: O Deus deste século cegou a mente dos incrédulos,
para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. E ele escreveu isto em 2 Coríntios 4, versículo 4. Olhando agora aos versículos 20 a 23. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções. Não as percas de vista, guarda-as dentro do coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para o corpo inteiro. Acima de tudo, que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós agora vamos entrar aqui num dos versículos nucleares que fala sobre a maldade do homem. E nós devemos estar atentos ao que esta palavra tem para nos dizer. Guardar aqui no coração significa guardar onde fica o centro da vida para colhermos os seus benefícios. Agora, Salomão ele vai se centrar aqui no problema do coração humano. Num versículo que é central no que diz respeito à própria maneira de ser do homem. Naquela altura, pensava-se que o centro do pensamento vinha do coração. Pois quando sentimos algo profundo, dá-nos a sensação que vem aqui desta zona onde o coração está. Biblicamente pode-se dizer que o coração simboliza assim a origem das emoções e das atitudes. Daqui advém então o quê? Os desejos e as decisões. E se o coração for carnal, então nada de bom virá dele. Por isso a palavra de Deus apela mais ao intelecto, ao relacionamento relacional com Deus, para que o homem não se deixe levar por um coração instintivamente mau, mas sim que ele aprenda a sabedoria divina para aplicar, para que este seja purificado. Guarda-as dentro do teu coração, diz Salomão. Não as percas de vista, é algo que tem que fazer parte da tua vida. Buscar o reino em primeiro lugar. O que é que significa aqui? Buscar o reino em primeiro lugar requer uma decisão firme de dedicação, não olhando ao desejo, mas buscando a justiça. Devemos avaliar as nossas prioridades e orar constantemente por renovação espiritual, para não arrefecermos e deixarmos o nosso coração carnal mandar. Mas sim, nós devemos encher de compaixão, como o coração de Cristo. O nosso coração não pode mandar na nossa vida. Nós, em primeiro lugar, nós devemos olhar e buscar o reino, pois é aqui que nós vamos encontrar a verdadeira saúde, a verdadeira vida. Vigiando o coração significa que nós temos que ter cuidado com a nossa conduta. Nós devemos ter cuidado com o que guardamos no nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. E isto deve ser feito com toda a diligência, para que permaneçamos nos caminhos de Deus. Pois o coração do homem por si só é mau e cheio de rapina. Jeremias escreveu: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. E Jesus confirmou quando disse que o que contamina alguém diante de Deus são as inclinações malignas presentes no seu coração. Encontramos isto em Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. Assim, biblicamente, um coração duro é passível de juízo e pode ser mesmo parte do juízo de Deus. E o que nós devemos procurar é um coração regenerado, nascido de novo, através do arrependimento e aceitando Jesus como Salvador. Do coração procedem fontes da vida, do coração procede toda a maldade do homem, todo o egoísmo. Deste coração procedem coisas que são contra a palavra de Deus. Mas a sabedoria que Deus nos dá, ela ensina-nos o caminho verdadeiro, ela ensina-nos a pormos os nossos olhos nela e não no nosso coração. E então, quando nós seguimos os caminhos de Deus, então o nosso coração também seguirá este caminho e será transformado. Agora, Salomão, nos versículos finais de 24 a 27, ele diz o seguinte: desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Que os teus olhos sejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direto.
Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Aqui entra, nesta parte final do nosso estudo, entra a exortação a uma vida disciplinada, controlando as nossas palavras. Jesus disse que o que sai da nossa boca revela o que está no nosso coração. As atitudes e o cuidado com a nossa atenção também não são esquecidos. A sabedoria melhora o nosso foco para fixarmos os nossos olhos em Jesus, para não nos distrairmos com o pecado e recusarmos o propósito de Deus para a nossa vida. Salomão conhecia bem os males que uma distração poderia fazer, daí que os nossos olhos têm que estar voltados para a frente, daí que nós tínhamos que observar para onde é que estamos a andar. E se de facto os nossos caminhos são seguros e direitos, ou se eles estão lentamente a encurtar-se, se nós estamos a desviar do caminho. Portanto, Salomão diz, não te desvies nem para um lado nem para o outro. Desvia-se os teus passos do mal. Salomão deixou-se distrair muito ao longo da sua vida e a sua sabedoria não lhe chegou porque ele deixou-se, por vezes demais, desviar do caminho e até muitas vezes deixou o seu coração mandar. E ele desviou-se várias vezes dos caminhos da justiça. Desviar para a direita ou para a esquerda significa isto mesmo, desviar dos caminhos de Deus e desviar os nossos passos do mal. Significa permanecer focado no caminho do Senhor. Assim, tirando do nosso texto 3 pontos para aplicarmos à vida. Seguir a instrução de Deus conduz à vida. Uma vida perversa conduz a maior impiedade e insatisfação. E uma vida de justiça requer disciplina. Esta foi a nossa aula de hoje e espero que tenham aprendido. Eu aprendi muito. E não se esqueçam, mantenham um foco, busquem sabedoria na palavra de Deus. Busquem esta sabedoria para que se mantenham nos caminhos e nos passos de Jesus.